Deixaremos aqui algumas opiniões dos líderes mais respeitados da igreja brasileira sobre o divórcio. Lembrando que existem as exceções. O divórcio é um acidente, mas não deve ser visto como normal. Assistam e tirem suas conclusões. Casamento na Assembleia de Deus ainda continua sendo um ato vitalício. Aleluia! Repito, ato vitalício. Aleluia! Ora, meus queridos irmãos, infelizmente, amados, para nossa tristeza, eu tenho visto muitos lares serem destruídos, e com tristeza digo, até de obreiros. Esta manhã, amados, um compromisso, amados, que para nós, Assembleia de Deus, estou falando aqui de assembleiano legítimo, não é assembleiano genérico, estou falando aqui de assembleiano legítimo. Aleluia! Um dos maiores compromissos que nós assumimos foi o nosso casamento. O divórcio, precisamos entender que mais do que pastores, líderes, irmãos e irmãs em Cristo falando, nós estamos, na verdade, nos alinhando com a palavra de Deus e com a declaração do próprio Senhor Jesus. Em Mateus 19, a palavra de Deus diz que alguns fariseus se aproximaram de Jesus para testá-lo e perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eles não estavam perguntando se podia ou não separar, porque a lei de Moisés permitia isso. A pergunta é, por qualquer motivo? Jesus, no versículo 4 de Mateus 19, responde: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Quando Jesus diz, vocês não leram que o Criador, ele vai lá no primeiro casal, vai lá em Adão e Eva. Na verdade, alguém disse, se você quer entender o propósito de algo, volte à origem. Basicamente foi isso que Jesus fez. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês estão tentando entender o casamento, avaliando o bonde andando já, vamos voltar lá no início. Então, Deus proveu para o primeiro homem uma mulher. Aliás, naquele momento não tinha nem outra opção. O Senhor Jesus não apenas fala disso, mas fala de modo que já não são dois, porém uma só carne. Então, conclusão de Jesus, portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Obviamente, essa frase, né, ninguém separe o que Deus uniu, ela precisa ser entendida. Já vi gente dizendo o seguinte, não, se separou é porque Deus não uniu. Não foi isso que Jesus falou, que o que Deus uniu, o homem não separe. Ele diz que o que Deus uniu, o homem não deve separar. A união divina é a criação do casamento. Quando duas pessoas entram nessa união divina, né, elas simplesmente entraram naquilo que Deus uniu. Não importa se a cerimônia envolve cristãos ou não, não importa onde e como tenha sido feita. Se entrou na união divina, ela deve ser honrada, ela deve ser respeitada. E o Senhor Jesus, obviamente, é abordado pelos fariseus que perguntam, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio? A resposta de Jesus também é importante. Ele diz, foi por causa da dureza do coração de vocês. Ele diz, mas não foi assim desde o princípio. De novo, Jesus está dizendo, não avalie pelo bonde andando. Volte no começo, não era assim no início. Por causa da dureza de coração, houve um tempo de exceção. Assim como quando a gente olha para a lei e fala de coisas que só serviam para aquela época. Ninguém faz mais sacrifício hoje, uma série de rituais que não praticamos. Algumas questões foram dadas somente para aquele tempo e Jesus é pontual nisso. E Jesus diz, não foi assim desde o princípio, e ele deixa claro, não será assim daqui para frente. Precisamos parar de aceitar uma jurisprudência humana, carnal, contrária à palavra de Deus. Ah, mas todo mundo está fazendo. Não é porque todo mundo resolveu fazer o errado que o errado virou certo. Se nós queremos honrar a Deus, precisamos andar pela palavra de Deus. O posicionamento de Jesus foi tão firme que os discípulos assustaram. Em Malaquias, capítulo 2, versículo 16, na primeira parte, sabe o que está escrito? Deus odeia o divórcio. Eu entendo que há cláusulas de exceção. Eu entendo. Agora, não vem para cá botar na igreja lugar comum, como se divórcio fosse uma coisa comum para nós. Que o cara case daqui a 3 meses porque não gostou do jeito, porque ela acordou com o cabelo arrepiado, porque ele tem mau hálito quando acordou, porque ele é meio chato, se divorcia. É claro que vem um camarada lá de fora, está casado pela 5ª vez ou pela 6ª, entregou a sua vida a Cristo. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, nós sabemos disso. Eu não estou falando disso, estou falando de gente dentro da igreja. Eu estou falando de gente que casou aqui dentro. Não estou falando de gente que era ignorante, que não tinha conhecimento da verdade. Eu estou falando de gente que sabe o que eu estou falando e que quer fazer da igreja um lugar comum.
Por que Deus odeia o divórcio? Casais que tinham tudo para dar certo, famílias que celebravam a vida, porém o divórcio, um grande ladrão da alegria, entrou. Se dependesse só de Deus, não haveria divórcio. Este é nossa rede de ensino e opiniões, canal Ministério Excelente. Se inscreva e compartilhe. Deixe sua opinião nos comentários. Ela é muito importante para nós. Deus o abençoe.